Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Havex Talking, o podcast de tecnologia, o podcast que quer levar para você tudo que tem de melhor hoje em telecomunicações, em informação para o nosso mercado, principalmente focado na área de logística. E hoje estamos aqui com um grande convidado, um grande amigo, que é o André da Orbicon. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouquinho aí sobre algo muito importante hoje, que é telecomunicação, que é transmissão de dados, que é o nosso negócio dentro da Havex, né? E que, com uma parceria aí formada com a Orbicon, aí tem trazido muitos resultados. Bem-vindo ao nosso programa. Pô, obrigado, Jair. É prazer estar aqui com você, com vocês, com seus ouvintes, e prazer enorme estar podendo participar e contribuir um pouco mais aí com essa conectividade toda que a gente está propondo aí para trazer e aprimorar os negócios aí no Brasil, né? Vamos ter muito aí para conversar. Acho que essa nossa uma horinha aqui vai faltar tempo, né? De tanto assunto que a gente tem, né? Mas antes disso, queria conhecer, que o nosso público conhecesse um pouquinho melhor quem é o André, né? Ou seja, de onde é que saiu o André? Ele não saiu direto da Orbicon, não saiu direto dessas telecomunicações aí, satelital, isso, aquilo. Conta um pouquinho aí da tua história. Ah, legal. Bom, eu sou André Galli, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, filho de bancário, minha mãe do lar, mas também trabalhando na gestão aí de pessoas, né? Desde o início. E eu, após esse período de infância, entrei na Faculdade de Engenharia Mecânica, em Itajubá. Fiz um estágio na época em Campinas, isso 25 anos atrás. Trabalhei em algumas empresas da área de logística também. Comecei minha carreira em logística, mais da parte de PCP e PCM, né? Programação e controle de produção, não efetivamente na logística de transporte. Depois passei um tempo numa empresa também de tecnologia de carro. Aí comecei minha carreira, vou dizer, na White Martins, foram 18 anos. Uma empresa de gases, bastante conhecimento, uma empresa sensacional aí em termos de conhecimento, de entrosamento, de entender necessidades de mercado, né? Entrando nos mais variados segmentos. Na área de engenharia também. Na área de comercial, basicamente na área comercial, diversos setores. Iniciou a carreira ali na engenharia e foi já direto para o lado comercial. Onde eu realmente eu vou dizer que eu encaixei melhor ali pelo fato das diversas situações que chegam no dia a dia para você desenvolver, sai um pouco da rotina e você está sempre se deparando com coisas novas, né? Depois eu dei uma guinada grande, fui para o mercado de segmento de telemetria, né, de gestão. Comecei minha carreira ali na Sascar, na parte de Michelin Connect Fleet, cuidei um pouco dos países fora da América, do Brasil e da América do Sul. Tive um tempo numa outra empresa também do mercado, a CABS, passei uma temporada pequena ali, mas muito enriquecedora. E nos últimos 7 meses eu estou aí na Orbicon, mais voltado ao segmento satelital e IoT. Que legal, mas então a carreira, na verdade, de formação aí das engenharias veio muito a calhar ali com o comercial, né? Porque é uma venda totalmente técnica, né? Em todos os processos que você vivenciou já, totalmente técnica a comercialização. Não, exatamente. E é onde a gente está sempre buscando aí a resolução de problemas, né? Entender ali as especificações dos clientes, as implicações dos problemas que existem, e como, através das soluções, a gente entregar valor, agregar valor e conseguir melhorar processos aí nos mais diversos segmentos de negócio. Então, bem gratificante aí todo esse histórico e poder hoje tá chegando aqui. A gente está podendo tá conversando aí, principalmente uma área que a gente vê que vai ser uma tendência, né, de interconectividade das coisas e soluções de telecomunicação. Eu acho que isso tem um universo enorme ainda para crescer e de demanda, e onde uma semana atrás a tecnologia já está um pouco, não vou dizer obsoleta, mas já tem inovações, já tem novas ideias, já tem novos produtos e não para, né? E essa migração ali de White Martins para Sascar, essa experiência muito boa, mas negócios bem distintos ali. O que ocorreu para
Foi uma boa oportunidade? Era um sonho? O que foi a escolha da mudança? Foi, sim, assim, foi muito interessante porque foi sair, apesar naquele momento minha visão era sair de produto para serviço. Então, onde eu queria entender um pouco mais dessa forma de lidar e de negócios no mercado, né? Apesar de que depois, durante o tempo, eu fui ver que tudo se resume a agregar valor. Mesmo você falando de produto, hoje aqui na Ravex você tem um produto lá entregando, que através daquele produto você vai prestar o serviço, mas no fundo você está resolvendo um problema, você está resolvendo uma dor. Então o foco de uma venda consultiva, ou que você realmente agrega valor, é você entender o negócio do cliente, conhecer o máximo, o dia a dia da operação dele, para você indicar o melhor produto ou o melhor serviço, e normalmente é os dois, né? Não tem, normalmente você tem um produto aliado a um serviço. E para isso você, independente de qual negócio, qual empresa, qual segmento que a gente atua, é focar para entender a dor e como que você entrega uma melhor solução naquele momento, a ponto de você dizer que naquele momento você não tem o melhor produto ou serviço para entregar para aquele cliente e dar uma outra solução, né? Então acho que a gente tem que trabalhar com essa credibilidade também para saber até que momento que o teu negócio, o teu expertise vai agregar valor ou não. Então saiu da venda de um produto técnico para uma tecnologia, e da tecnologia eu preciso de uma transmissão dos dados. Agora eu estou numa empresa de telecomunicação, mas sempre a concepção é um produto técnico, um produto que é levar solução. Exato. Esse é o nosso dia a dia aí, né? De quem está no mercado e procurando agregar valor aí, tem que entender de como entregar essa solução. E a Orbicon? Me conta um pouquinho sobre ela. Qual é esse negócio hoje? Olha, Jair, tá sendo assim, bem prazeroso esse conhecimento. Eu saí de um mundo um pouco fechado ali do mercado de transporte, né? Que a maioria dos produtos, pelo menos nos últimos anos, a gente estava voltado para isso. E poder entender a expansão que tem esse tipo de produto, ou a capacidade aí, né, de conectividade entre equipamentos e identificar aí como extrair ao máximo desses equipamentos no sistema, e informações, e fazer toda essa gestão de dados e trafegar isso da maneira mais efetiva e nos mais diversos áreas remotas. Então hoje a Orbicon ela tem 30 anos aí de mercado, e ela nasceu antes mesmo da gente falar da palavra IoT, né? Internamente eles trabalham muito isso, que ela começou a ser uma empresa de IoT antes mesmo de existir o IoT, né? Porque as demandas vinham das mais diversas situações, dos mais diversos segmentos, onde você precisava conectar, passar mensagens, fazer a conexão de diversos equipamentos e mandar isso em áreas extremamente remotas, sem celular, sem nenhuma cobertura, sem internet, né? Então, ela se especializou muito nisso, e essa é a tendência nossa aí do crescimento. Nós temos a sensação, né, quando estamos negociando ali, que estamos falando de uma antena satelital para caminhões. Mas, na verdade, acredito eu ali que seja até um índice menor aí o que se usa das tecnologias hoje ali para caminhões. Mas eu rastreio pessoas, eu rastreio animais, eu rastreio máquinas, geradores, máquinas agrícolas, quer dizer, todos os segmentos que precisam uma transmissão de dado eficiente, a Orbicon está atuando hoje. Exatamente, ela trabalha em 5 segmentos principais, que foi se especializando e identificando a necessidade de segmentar e ter produtos e serviços direcionados para cada um dessas verticais, né? Então você tem produtos e serviços voltados para o agronegócio, para o agrobusiness, tem para a linha marítima, offshore, e transporte de containers, onde você precisa ali conectar os dados do sistema de refrigeração através da CAN e gerar dados de confiabilidade se o produto está dentro dos limites de segurança ou não. Tem a parte de linhas amarelas e veículos pesados, tem a parte de transporte, que aqui no Brasil é gigante, né? E especificamente tem uma parte de governo também, mais voltada para
o norte, América do Norte, onde tem uma necessidade forte aí também de produtos e serviços voltados para a área do governo. Mas, no fundo, todos os negócios e segmentos, a gente está falando de conectividade, seja M2M, máquinas, ou IoT, que é pegar todos aqueles dados das máquinas através de diversos equipamentos e pôr isso dentro de uma rede de telecomunicação, no nosso caso, na grande maioria, via satelital, apesar de ter modelos híbridos também com celular. Como é que você vê o mercado, né? Ou seja, a comunicação satelital é uma transmissão de dados aí, informações de um lado para o outro. Aí eu tenho a comunicação celular, eu tenho comunicação Wi-Fi, eu tenho Bluetooth. Para os nossos internautas ali que têm pouco conhecimento da área, quando se usa essa comunicação satelital? Quando que ela é obrigatória? Sim. Então, você colocou aí alguns bons exemplos aí, né? De necessidade de interligar equipamentos, e uma vez que você interliga esses equipamentos nos mais variados segmentos, estação, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, né? Você precisa de uma estação meteorológica ou uma estação de análise de movimento de terra numa barragem. E normalmente essas estações estão em locais onde não tem uma cobertura celular. E como que você mantém a qualidade e a disponibilidade de informação online desses equipamentos? Por enquanto, não tem outra solução que não seja a conectividade direta com satélites, né? Então, tem uma comunicação de equipamento com equipamento, recebendo dados, e a Orbicon tem equipamentos que você pode trabalhar como modems, que é comunicação direta, de pegar os dados e transmitir, ou fazer toda uma programação através de terminais inteligentes que você monta programações com ações embarcadas, muito utilizado aí no nosso mercado de transporte, né? E também para esses outros diversos segmentos, onde você vai trabalhar os dados e interligar com servidores, com aplicações e trazer isso para dentro das plataformas e dados para os seus clientes, para tomada de decisão, né? Acionar um alarme, enviar um alerta de possível risco de inundação. Então, sim, nos mais diversos segmentos é aquilo que eu coloquei aqui, né? Você precisa ter informação fidedigna, com qualidade, transmissão de dados em locais remotos. E aí a gente entra com todo esse mundo satelital aí para poder fazer essa conexão. Perfeito. E quando fala de transmissão de dados ali, evidentemente que a gente sofre hoje com as interferências, vamos dizer assim. Como é que é o satelital? Existe alguma interferência, algum modelo específico que eu devo atender para conseguir uma transmissão eficiente? O que tem, assim, existem satélites, constelações satelitais de baixa órbita e o de alta órbita, né? Então, a diferença principal entre esses equipamentos são os de baixa órbita, são satélites que estão rodando aí, né, na Terra com velocidades específicas e eles estão sincronizados entre eles. Então, em algum momento ele está no Brasil e daqui em alguns minutos ou horas ele vai estar já saindo do hemisfério sul e indo para um outro continente. Nisso, as conectividades dos equipamentos estão amarrados, vamos dizer assim, sendo transmitidos para o satélite número 1, e nesse momento ele está sendo necessário transmitir para o número 2, etc. E aí, nesse momento, pode sim ter aí uma questão de sinal, além de consumo de energia. Então, tem toda uma complexidade dos satélites de baixa órbita. Você disse que nem sempre a informação é online totalmente. Exatamente. Eu sempre vou receber ela, mas às vezes eu tenho uma retransmissão para ocorrer. Exatamente, uma retransmissão e até um possível ruído aí de quebra de algum momento de informação com essas passagens entre um satélite para o outro. Quando a gente está falando de satélites estacionários de alta órbita, eles estão 100% focados naquele determinado território. Então, por exemplo, você tem lá uma constelação ali voltada para o Brasil, ou América do Sul. Então, ali o equipamento, ou seja lá a forma que você está conectando, ele vai estar 100% naquele satélite. Então,
interrupções, ruídos e problemas, aí é muito baixo ou praticamente inexistente essa possibilidade. Legal. E a Orbicon está em qual delas hoje? Ela começou no seu primórdio com os satélites de baixa órbita. E ao longo desses 30 anos, as demandas do mercado, que foi aquele primeiro papo ali de entender as necessidades, foi trazendo inúmeras necessidades do mercado, de clientes, onde precisava não só comunicar via satélite, precisava comunicar entre equipamentos. Então começou a comprar empresas de equipamentos. Em determinado momento precisava passar para esses satélites de alta órbita, onde a Orbico adquiriu a empresa Skywave, né, e uma das maiores aí nesse setor. Então ela foi adquirindo aí ao longo dos 30 anos inúmeros negócios e empresas para se complementar o seu portfólio para poder no final entregar uma solução final para o cliente. Muito do que a gente vê aqui com as conversas que a gente tem tido com vocês aqui da Ravex, de entender a necessidade principal do cliente, de entregar um pacote completo, né? Então a gente está sempre voltado nesse setor também. Então, hoje, um dos diferenciais aí da Orbico é justamente ter todos os modelos de comunicação. Independente da situação, você tem a solução. Que é isso que nos chamou a atenção no da Ravex, nessa parceria aí que tem dado muito certo, né? Mas a visão é justamente essa. Se o produto não atende 100%, eu vendo a solução. Vamos desenvolver uma outra técnica, um outro produto, um outro protocolo, mas que faça a transmissão de acordo com a necessidade de cada operação. Exatamente. E assim, o portfólio na Orbicon no Brasil, por exemplo, que tem apenas alguns poucos produtos que não tem aqui, que são mais voltados para outros mercados, a linha completa, que vai desde equipamentos híbridos, celular com satélite, conexão de rede CAN para poder capturar dados dos mais diversas máquinas e veículos e equipamentos, diversos equipamentos com conexão via Bluetooth também, para uma vez que você precisa um sensor de uma porta, por exemplo, um veículo ou de um outro qualquer equipamento via Bluetooth, equipamentos também que a gente procura trabalhar de forma a ter o mínimo de tempo em instalação, então equipamentos que são desenhados para serem robustos nessa parte, equipamentos aí com bateria solar, que podem ficar aí inúmeros dias, né, na sombra, que a gente fala, sem iluminação, né, porque eles têm uma bateria própria, com diversas conectividades, vídeo monitoramento, câmeras aí que muito utilizada, cresceu muito, principalmente no Brasil, de vídeo monitoramento, com fadiga, desatenção. Então tem uma linha, um portfólio bem completo para atender os mais diversos segmentos e negócios. Como é que vocês estão situados hoje? Hoje a Orbico é uma empresa americana, mas a nível mundial, como é que vocês estão situados hoje? Empresa americana, né, que adquiriu várias outras aí, não necessariamente empresas americanas que entraram no portfólio. A Orbico hoje ela se situa como uma das maiores empresas aí de comunicação satelital com IoT. Então, precisou conectar equipamentos. E quando a gente fala de conectar equipamentos, tem linhas específicas que são tão grande a possibilidade de necessidades que a gente nem tem uma plataforma própria para aquele produto. A gente disponibiliza, nesse caso, APIs, né, que são sistemas aí de integração, para que o cliente e a gente trabalha para facilitar esse processo, para fazer a interligação dos dados que a gente trafegou através dessas APIs para dentro de inúmeros tipos de plataformas aí, cada um conseguir pegar os dados e utilizar da melhor maneira que é o seu negócio, o seu expertise. Perfeito, muito bom. Acho que nós temos muita informação, muito conhecimento, um conhecimento técnico aqui a ser transmitido. Às vezes é difícil de conseguir levar até o público leigo, né? Mas o que a gente leva de lição aqui é que toda a informação é hoje primordial o tráfego. É o que a gente já sofre no nosso dia a dia com celulares, isso aqui. Então eu vejo, às vezes, a preocupação do usuário ali, eu estou no subsolo e estou sem internet, ou terminou meu pacote de dados, a pessoa parece que está desalienada do mundo, né? Não pode mais ficar sem conexão. Nós estamos falando isso para serviços, né? Quer dizer, se uma máquina para de funcionar, ela está lá no fim do mundo, quer dizer, as consequências daquele não funcionamento
pode ser gigante em diversas áreas, né? Eu tenho que ter uma comunicação dizendo se ela está ligada ou não ligada. Quando você fala o M2M, que é a comunicação máquina para máquina, é justamente isso, é um dado, é uma informação, se está ligado, se está desligado, quantas horas está ligado, quando que eu tenho que fazer a manutenção, independente da situação ou da área que eu estou, Orbicon é a solução para fazer essas transmissões, então. É isso, Jair. Você, dentro do seu segmento, também a gente vê muito isso, né? Como transformar esses dados realmente em resultado, em produtividade, seja em segurança, seja em redução de custo, né? E aí, os dados estão aí, né? Como você utiliza, analisa e transforma isso em projetos de melhoria e de redução de custo, em produtividade ou até na parte de segurança, que não menos importante, é a grande questão, né? Então, como fazer isso de uma maneira mais rápida e cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de reduzir os tempos para ter uma informação online, né? 30 minutos para uma comunicação onde a pessoa, um motorista, por exemplo, que está ali, e nós somos motoristas no nosso dia a dia, né, com uns sinais de sonolência ou fadiga, é muito tarde. E a solução não vem para prejudicar, né, ela vem para colaborar e entender que você ali está numa zona de risco e que você precisa talvez de uma comunicação ali, de uma ação embarcada para poder mudar ali o seu comportamento, seja na questão de segurança, seja na redução de custo, que efetivamente com todos esses dados e trabalhando muito bem plataformas e o processo ali de comunicação entre áreas, isso se retrata em produtividade, né? Menor custo para o país, maior velocidade e produtividade para o nosso país, né? Que é o que a gente quer. Tá na Muito ponta. legal. Esse é um assunto que eu quero continuar falando contigo, detalhando um pouquinho mais. Mas o tempo do nosso primeiro bloco se encerrou. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a alguns minutinhos a gente retoma aí com muito mais conhecimento para vocês. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui para o segundo bloco com esse papo técnico muito amigável aqui com o André da Orbicon. E paramos o bloco anterior falando ali de um ponto importantíssimo, que é telemetria, que é inteligência artificial, né? Tu deu um exemplo ali da sonolência, né? Que é um alerta que daqui a pouco eu tenho uma comunicação de 30 em 30 minutos, que eu faço a transmissão para não ser uma comunicação cara, que tem os problemas de custo que eu quero também comentar posterior, mas que existem certos eventos
momentos que eu não tenho 30 minutos para esperar, né? Então, uma sonolência agora, daqui a 30 minutos já é o desastre. Ele já dormiu ao volante e eu já estou com um problema. Então, a gente fala dessa transmissão ser online e fala dessa transmissão também ser embarcada com ações, né? Então, quer dizer, se eu gerei uma fadiga, um cansaço, daqui a pouco vamos fazer a inteligência ligar o rádio, vamos fazer uma sirene tocar, que é para despertar o motorista. Mas eu também tenho que transmitir isso para alguém informando, olha, existe tal situação acontecendo. Então, quer dizer, a junção de diversas técnicas, né? Antigamente a gente falava só em telecomunicação, daí a pouco é uma mensagem, ou seja, uma telecomunicação que alguém aperta um botão ou uma mensagem que ela tem que transmitir, daqui a pouco é um alerta, e hoje com os sistemas de câmera ali, eu consigo já fazer por inteligência artificial diversas detecções, diversas transmissões e posso evitar danos aí irreversíveis, né? Me fala um pouquinho mais dessas soluções aí junto à Orbicon, que hoje a gente está inclusive utilizando com vocês aí muitos desses processos aí. Como é que está a evolução e os pensamentos da Orbicon com relação principalmente à inteligência artificial? Pô, perfeito. É assim, você comentou um ponto importante aí, né? Assim, primeiro eu vou separar em dois blocos aqui a parte de hardware através das informações, né? Eu trabalhei, conforme eu falei, 18 anos aí na área de gases industriais, e um tombamento num veículo dessa natureza é algo extremamente crítico. É levado muito, muito a sério a segurança do motorista, o comportamento na direção. Então, isso há muito tempo atrás já era utilizado essa combinação de equipamentos, o M2M, por exemplo, com uma vibração no banco no momento onde identificou um possível risco de sonolência, né? Então, cada vez mais essa interconectividade de equipamentos e sistemas para colaborar com segurança e performance, né? Isso cada vez mais tem se desenvolvido. A grande questão que eu vejo hoje em dia é a parte de dados, velocidade de comunicação, né? Então, esse ano, em 2020, em fevereiro para março de 2024, a Orbico lançou uma outra rede de comunicação dentro do modelo, dentro da comunicação satelital. Então, ela está indo para o modelo OGX, que é o início do futuro da comunicação de altos dados, altos volumes de dados por menor tempo. Então, produtos aí que demoravam 30 minutos para se comunicarem e passar uma determinada mensagem via satelital, porque é um processo lento, complexo e ainda caro, ela está passando aí para 8 minutos. E o futuro é chegar a 2 minutos e daqui a pouco a segundos. Então, assim, a tendência vai ser conectividade online, independente de onde você esteja, né? Então, está sendo muito interessante essa abertura de novos projetos, novas ideias, novos processos, aí, principalmente com a entrada da inteligência artificial, que essa interconectividade das coisas vai se acelerar a ponto, né, que a gente ainda se assusta aí com algumas coisas que a gente nem imagina que já está sendo feita por inteligência artificial. E não vai ter muito como escapar da questão da comunicação, né? De como manter isso online nos mais diversos sistemas interligados e tomando ações rápidas, né? 30 minutos já não é mais saudável ou acessível para tomada de decisão. Então, essa é uma tendência. A Orbi, com esse lançamento dessa nova rede OGX, ela está se preparando para isso. Ela já entregou esse aumento da velocidade, redução, e com isso vem redução de consumo de energia. Você precisa de menos bateria para mandar dados, porque você está mandando aquilo de forma mais rápida. Vem um monte de soluções ou entregas em conjunto com isso, né? Mas é uma tendência que, assim, o mercado, e com isso vai gerar mais demanda de mercado. Então quer dizer que há 10 anos atrás, quantas mensagens eu podia passar de uma forma satelital? Muito pouco. Há 5 anos atrás, hoje, você já consegue trafegar muito mais informações. Então, aí vai começar a trazer mais demandas para que entre um processo, um ciclo positivo, né? Com mais demandas, eu consigo reduzir preço e maximizar e globalizar essa informação. Então, eu vejo de forma muito positiva
esse caminho das empresas que estão conectadas nesse ecossistema de inovação e de tecnologia, porque são infinitas as possibilidades e a gente só está vendo um pouquinho aí do potencial do que pode vir para frente, né? Olá. E a Starlink nessa situação? Como é que ela está posicionada ali? Ela vem como um competidor? Ela está em outros nichos de atuação? Como é que vocês veem isso? Ajuda a influenciar o mercado? Eu sempre bato que a concorrência é a melhor coisa que tem para te empurrar, né? Então, acho que uma das coisas, estou há 30 anos e transmitindo pacotezinhos mínimos, né? Daqui a pouco, agora já estamos falando de transmitir filmes. Você mesmo já veio trazer para nós, não, aquele negócio lá de que não transmitir telemetria, de não transmitir jornada de motoristas por satelital, que era caro, já mudou completamente. Como é que está essa relação? Você falou um ponto bem legal aí. Eu acho que tem algumas empresas e negócios que são disruptivos e traz rapidamente essa tecnologia que está sendo preparada para próximos 5, 10 anos, ela tem a capacidade aí de antecipar, né? A gente vê com bons olhos essa entrada do Direct to Cell, de conectividade direto dos equipamentos direto com satelital. O que eu posso te falar em relação ao Orbic, em relação a isso, ela está totalmente conectada, porque as maiores negociações envolvendo a capacidade satelital, a Orbic é uma das que mais tem essa disponibilidade de capacidade satelital. Existem inúmeras regulamentações que estão sendo desenhadas. Uma coisa é você transmitir para a internet, onde cai uma conexão, ou você não percebe ali uma disrupção na comunicação, ou até a necessidade de ter equipamentos e robustos para estarem de forma móveis e estarem conectados com capacidade para intempéries, para água, para chuva, né, os IP67 assim por diante. Então, tem todo um know-how de 30 anos que você desenvolve e monta equipamentos para esse mercado. Por outro lado, tem empresas aí que estão trazendo, e diversas startups no mundo todo estão começando a trazer soluções de maior velocidade de dados para o mundo satelital. Eu vejo a gente internamente, o que eu tenho escutado dentro da Orbic, que a gente está conectado com as principais fontes de comunicação satelital, né? Seja os nossos próprios satélites ou os parceiros que a gente tem no mundo. Então, uma vez que a infraestrutura esteja mais bem organizada e que a capacidade de trafegar esses dados com segurança esteja mais acessível e segura, a gente vai estar entregando isso. E a entrada do OGX já veio para mostrar, para dar essa velocidade, para dar essa conexão. Hoje nós estamos passando... ainda não estamos passando de forma extremamente competitiva vídeo através do satélite, mas foto de câmera, por exemplo, na área de Smart Grid, que você tem sistemas de medição de energia elétrica ou hidrômetros, e que você precisa capturar a informação do nível de consumo daquele produto, daquela máquina, daquele equipamento, daquela região que está em regiões afastadas, nós já estamos passando fotos e pequenos vídeos desses equipamentos. Então, isso até 5 anos atrás era praticamente impossível pelo custo. Através dessa rede já é possível fazer. São pequenos vídeos, mas para você entender aí, né, como é que vai ser a tendência. E a tendência vai estar online em algum momento. Um dos produtos que a gente tem com vocês é justamente esse, né? Um que faz, ao abrir o baú, por exemplo, ele tirar uma foto já de quem é que está abrindo o baú, ou tive um acidente, ou alguma situação de um determinado alarme ocorrer, né? Eu fazer essa transmissão, né? Até um tempo atrás era impensável, mas pelo que eu entendi, o momento também é de detectar muito claramente as capacidades técnicas e objetivos de cada empresa. Então, quer dizer, eu tenho uma empresa focada em telecomunicação de alto volume, ela é parada, ela é estática, né? Eu não consigo estar em movimento e fazer isso. A diferenciação hoje da experiência da Orbic é essa, né? São 30 anos em módulos em movimento, fazendo a comunicação online. Então, que eu ainda não tenho a tecnologia para conseguir fazer isso em grande volume, mas essa é a tendência, é isso que se está procurando, é fazer transmissões em grandes volumes, mas para qualquer tipo de situação que eu encontrar.
Perfeitamente, você resumiu bem aí. E já começou. Então, assim, quanto mais demandas a gente tiver de mercado, isso que a gente se propõe a fazer é realmente entender a dor do cliente, a necessidade, para trazer internamente e a gente procurar dar viabilidade econômica, né? Hoje mesmo a gente falou de um produto aí com bateria solar, que está interconectado com câmeras dentro de baú, com sensor de porta, com sensor de desconexão de carreta, tudo via Bluetooth. E essas informações para empresas que seja de risco ou para quem está procurando um pouco mais de segurança, de entender o que está acontecendo naquele veículo, naquele equipamento, naquela situação, naquele momento, a tomada de decisão entre você receber isso de forma satelital, porque normalmente, falando um pouco aí entrando para o lado do roubo, né? Ou normalmente essas situações de roubo vão acontecer em regiões já previamente mapeadas, onde não vai ter comunicação, onde o motorista vai estar sozinho. Então, isso entra aí a parte satelital com dados, com vídeo, com câmera, com som, com aquilo que você quiser, conectando tudo isso que a gente falou aqui de velocidade rápida. Perfeito. E me fala um pouquinho essas mudanças aí de tecnologia. Eu sei que tem o protocolo, novos sistemas, novos pacotes de transmissão que fazem os custos reduzir. Mas por que era tão caro uma comunicação satelital que eu cobrava por letras transmitidas e agora meio que está se perdendo isso, está se falando em devices, né? Quer dizer, agora eu cobro por equipamento. Como ele vai transmitir já não é mais um problema. O que mudou da tecnologia em si para ter essa facilidade, essa mudança de grande porte? Nós, usuários aqui dos sistemas, né, sentimos uma mudança, o nosso potencial até onde a gente poderia ir antes era totalmente limitado a número de caracteres. E de repente isso mudou completamente. O que mudou a tecnologia, mudou o momento de mercado? Qual foi o motivo a facilitação dessa mudança que trouxe tantos benefícios? Hoje não é uma pergunta simples, né, de entender todos esses movimentos ao longo dos anos e ter uma resposta bem precisa, mas basicamente eu estou relativamente novo nesse mercado, a minha percepção é que é oferta e demanda, né? A gente está mostrando a possibilidade de usar esses equipamentos em diversos setores. Através disso, está surgindo novas demandas do mercado e esse aumento de volume de entrada de novas soluções que até pouco tempo atrás tinha uma barreira econômica muito grande para entrar, uma vez ela se mostrando aí acessível, né? Você tem mais condições de lançamento de outros satélites, de você negociar melhores preços com as comunicações com essas grandes empresas satelitais no mundo. Então, assim, quanto mais a gente trabalhar para maximizar a solução, o benefício. A gente pega o exemplo dos carros elétricos quando chegaram, o valor que estava, como está hoje, né? Qualquer nova solução. A gente está entrando no mundo de conectividade relativamente, muito tempo, já mais de 20 anos que a gente está nessa mundo de telecomunicação, de conectividade, tá. Mas de interconectividade das coisas no mundo, seja 5G, seja 4G, né? O 2G já, que pelo menos aqui no Brasil, na América do Sul, ele já deu sinais aí de que não vai ter mais manutenção e que a gente vai ter que se adaptar para outras tecnologias, né? É uma tendência. E assim, a gente não vê também, pelo tamanho da extensão territorial do país, uma cobertura tão completa com o 5G. Né, a curto prazo. Então é um caminho muito grande aí que a gente tem para explorar, para identificar novos mercados e com essa nova demanda que está chegando, a gente consegue trazer isso e traduzir isso para a questão mais competitiva no bolso daquele que está buscando a tecnologia. Você diz basicamente, então, ali que é a volumetria o principal Volumetria. diferencial. Quer dizer, enquanto eu estava focado, por exemplo, no nosso nicho de mercado, em monitorar caminhões. Eu posso ter 1.000 antenas, 10.000 antenas, 100.000 antenas, 1 milhão de antenas. Agora, no momento que a gente começa a colocar telecomunicação em todos os aparelhos, em máquinas agrícolas, daqui a pouco eu boto no meu televisor, eu boto no meu gerador, automaticamente o volume aumenta, mas a estrutura física, o custo é pouca coisa de diferença, né? Ou seja, a capacidade que eu tenho de transmitir ali é muito maior do que o que eu estou transmitindo hoje. Está me dizendo mais ou menos, é isso que reduz. Quanto mais gente estiver utilizando aquele recurso, menor vai ser o custo coletivo. Exatamente isso. E assim,
eu não vou chamar da popularização do produto, mas a entrada em segmentos, em nichos que até então tinham a dor, tinham a necessidade, mas não tinha ainda uma tecnologia tão preparada para atender ou acessível, né? A gente fechou uma parceria recentemente, acho que não vai ter problema eu falar, com a Brasil Verde, uma empresa que produz equipamentos aí de irrigação, que esse mercado é gigante no Brasil e ele precisa de pivôs, por exemplo, pivôs de irrigação, não só capturando dados de volume de água que ele trafega, como também roubo nesse tipo de equipamento. É o né? que mais tem. Tu larga o aparelho ali solto lá no meio do campo. Exatamente, com cabos, com sistemas ali caríssimos. Então, uma nova parceria que a gente começou aqui com um dos gigantes aqui no Brasil desse mercado e que para poder demonstrar assim, né? A gente tem muito mais ainda para colocar, né? Eu tenho participado aí de visitas dos mais diversos segmentos, onde a parte, infelizmente, né, o desastre, a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul de medição de índice pluviométrico, né? Tem equipamentos, empresas aí que estão entrando nesse segmento que até então não estavam conectadas de forma satelital. Então ela tinha ali uma conexão onde era a internet, às vezes, tinha conexão, cancelava, onde tinha rede de celular, em algum momento tinha sinal ou não, e a necessidade desses locais, ninguém vai colocar uma antena de celular lá para uma pequena demanda que é de alto risco, né? Se tiver um acidente ali, é um que precisou daquela informação. Então é onde a gente está abrangendo mais segmentos, trazendo a solução para outros negócios, e isso tem contribuído para essa questão de oferta e demanda e a gente conseguir trazer mais preços melhores para o mercado e trazer melhores condições aí e você colocou muito bem, a gente está migrando aí desse mundo de limites de dados para equipamentos conectados. Então, isso vai ser uma tendência também no futuro da viabilidade para que o cliente não fique travado para operar naquele limite específico, sendo que ele tinha mais demandas para trazer novas soluções, atender melhor o seu cliente final, mas ele tinha restrição de custo em relação a isso. Então é algo que a Orbico, com essa tecnologia da OGX, aí, ela está abrindo para expandir e para ter mais autonomia e disponibilidade de informação. E as velocidades disso, só para a gente ter uma base ali para os usuários mais leigos ali, qual é que é o tempo de comunicação satelital hoje? Eu tenho que transmitir um pacote mínimo ali de dados ali, quanto tempo leva? Quer dizer, eu fico imaginando aqui, eu estou com um caminhão em qualquer região do planeta Terra, eu tenho que mandar para um satélite, esse satélite tem que mandar para um servidor, que manda para um fornecedor. Qual é que é o tempo normal disso? Então, isso vai depender muito da quantidade de informações que você quer trafegar, né? Normalmente, as informações são pequenos pacotes de dados, né? Então, isso é praticamente instantâneo. Pequenos pacotes de posição, geolocalização, se uma porta abriu ou não. Aí a gente começa a falar, não, mas eu quero passar uma foto. Aí é um pacote maior e é como eu comentei, né, que essa migração da rede, a gente quer trazer velocidade para pacotes maiores também. Sim. Então hoje uma transmissão de uma foto, de um baú sendo aberto ou qualquer foto que você queira transmitir, ela está praticamente aí em tempos instantâneos, você consegue aí passar na OGX, de IDP para OGX ficou em 4 vezes mais rápidas e com muito menos consumo de energia, então é uma tendência de ter essa flexibilidade no tempo. E ainda a questão de vídeo é um desafio ainda, os sistemas de compactação de dados para transmissão ainda é um desafio para estar comunicando aí direto no satélite, mas a gente já tem pequenos vídeos sendo operados e de novo, vai ser uma questão aí de demanda e oferta para poder acelerar esses processos. Mas o nosso dia a dia, que são principalmente alertas ali, nós estamos falando hoje, então, numa comunicação online. Praticamente online. Executou o evento, eu já estou recebendo na ponta ali aquela informação. Sim, praticamente online.
que bacana, para ver o quanto se evoluiu, né? Sim. Eu sou de 20 anos atrás, que a gente, 25, que eu falava do auto-track, né? Principal antena, não, peraí que ele tem que pegar a visada, peraí que ele tem que comunicar, quer dizer, era uma coisa muito rápida, mas era minutos, né? Hoje a gente Sim. tá falando tudo de online, né? Acredito eu que nós estamos num momento de mudanças de tecnologia, né? Então muitas coisas levou um bom tempo para chegarmos onde estamos, mas que as próximas tendências aí para os próximos meses, eu digo às vezes, né, são de uma evolução muito grande. Mas isso eu queria conversar contigo no nosso próximo bloco, né? Eu quero com os teus comentários do que a Orbicon planeja daqui para frente. Mas voltamos daqui a pouquinho que o nosso bloco encerrou. O nosso tempo está passando. Até daqui a pouco. Para o terceiro e último bloco desse papo muito legal aqui com a André da Orbicon, onde finalizamos o bloco anterior falando aí e o futuro, né? Ou seja, quais são as tendências, o que nos espera para esse público que está aficionado por tecnologia. Ele nem quer saber o que tem hoje, né? Ou seja, todo dia tem um lançamento, mas ele quer saber o que vai vir para frente, quais são as pretensões. Então, tu está me falando que o foco está muito em velocidade de transmissão e com isso passa-se a se transmitir de forma online, não mais só mensagens, mas também imagens, e agora já estamos partindo para vídeos. O que mais que a gente tem? Quais são as tendências aí? Controlar todas as máquinas, todos os tipos e perfis de estrutura. Como é que está essa visão dentro da Orbicon? Legal, Jair. Acho que é um pouco do resumo aí do que a gente falou, né? É velocidade na transmissão, custo na transmissão de dados, para que você tenha menos restrição do volume de dados para abranger mais as necessidades. Mais equipamentos conectados, né? Esses lançamentos, a gente tem um equipamento aí que tá para chegar aí no final do ano, vai ser lançado aí na Orbicon como um todo. É um equipamento bateria solar, satelital e celular junto, com Bluetooth. É o primeiro híbrido com Bluetooth e bateria solar. Então, para que é esse equipamento? Para atender os mais diversos segmentos do mercado. Eu não tenho capacidade de ir lá e abrir um veículo, uma máquina para instalar. Eu quero simplesmente chegar, conectar ele, colocar ele em cima ali do veículo, da máquina, da onde for, e ele já está posicionando e funcionando. Essa é a tendência, essa é a característica. Com isso, com esses tipos de equipamentos e ele podendo conectar via Bluetooth com os mais diversos segmentos, a tendência é essa
a palavra talvez não seja melhor, mas de popularização, mas de maximização do uso desses equipamentos nos mais diversos segmentos, né? E como você tem visto aí muito na área de transporte, em outros segmentos segue, e aqui no Brasil a gente é uma vanguarda, né, da área de transporte com tecnologia, pela questão do país, pela geografia, pela necessidade aí de segurança, é uma tendência de ir para todos os outros segmentos, levar essa tecnologia para os mais diversos segmentos. Eu coloquei aqui exemplos na área de estações meteorológicas, boias, vou dar um exemplo aqui que talvez as pessoas nem tenham esse conhecimento, né? Aquelas boias marítimas. Aquela boia precisa de um sinalizador. Ela precisa ter uma informação. O navio, quando passa, está próximo ou está distante da região onde ele teria que entrar, ele precisa ter a geolocalização ali o mais precisa possível. Então, a comunicação daquele equipamento com embarcações de forma satelital, onde não necessariamente vai ter cobertura celular, né, é um exemplo aí de projetos, produtos e serviços que a gente cada vez mais a gente está vendo essa interconectividade das coisas e se abrangendo e atingindo outros públicos, outras necessidades e resolvendo problemas aí do nosso dia a dia. Então, em resumo, eu vejo um conjunto dessas duas coisas, né? Produtos e serviços entrando nas mais diversas operações, maior velocidade dos dados, maior capacidade de trafegar o que for em termos de informação, e vídeos e fotos, etc., para que a gente realmente tenha os produtos e processos aí conectados para os tomadores de decisão, para as pessoas que estão ali atrás nos dashboards e analisando a produtividade e segurança, tenham melhores condições de fazer produtividade, né? De reduzir custo e serem mais competitivos no seu negócio. Veja o nosso histórico ali, praticamente todas as grandes inovações tecnológicas saíram da área militar, né? E hoje a gente tem uma mudança, por exemplo, a guerra essa da Ucrânia ali, então os comentários que eu escuto ali, que a principal rede de telecomunicação é a Starlink, que é uma rede privada, ou seja, está ao contrário, agora a gente está criando muito mais coisa, muito mais rápida pelas exigências do mercado, que daqui a pouco em um conflito podem ser utilizadas. Como é que tu sente essa variação? Não sei se tem esses detalhamentos, mas pode ser a tua visão pessoal mesmo ali, entre esse modelo que é a área militar, que é alta tecnologia, investimentos caríssimos, e o mercado privado, que daí tem a capacidade de multiplicar os teus produtos inúmeras vezes. Ele ainda tem muito essa diferença entre o que é a área militar, está muito longe, muito à frente do que é a área doméstica, hoje o mercado privado, ou já ao contrário, a minha percepção é que o mercado privado, pela quantidade, pelo valor injetado ali, ele já está superior até a área militar. O que tu acha disso? Eu também não sou nenhum especialista dessa área, mas eu tenho esse mesmo sentimento que você. Eu tenho visto aí muita tecnologia saindo de empresas privadas, necessidades específicas. É óbvio que, infelizmente, né, ou felizmente, essas tecnologias militares acabam depois vindo para o mercado, vindo para atender as mais diversas soluções, né? Foi um acelerador ali de tecnologia, mas isso, graças a Deus, eu acho que as coisas estão mudando, né? Eu tenho participado dessa visão aí de diversos segmentos, não só num determinado segmento de transporte, e com essa melhor distribuição e capacidade de entrar no mundo IoT, foi quebrando essas barreiras. Então, qualquer empresa hoje, uma startup, uma pequena empresa que tem velocidade de atender aquela determinada demanda, né? Empresas maiores, ela tem todo um know-how, um caminho dela seguir, uma estratégia que às vezes ela não pode abrir mão daquele principal direcionamento para absorver novas tecnologias. E as menores, ou empresas que têm um pouco mais de dinamismo, elas têm essa capacidade de buscar, uma vez que ela tem a capacidade de buscar, implementar e atender inúmeras demandas, e tendo equipamentos, serviços aí acessíveis, ela vai estar mais disponível, né, a tecnologia, o desenvolvimento, atender rapidamente uma dor do mercado e isso transformar num produto e ter escalabilidade, né? Então, eu acho que eu tenho visto cada vez mais aí poucas barreiras de empresas que querem se desenvolver
E que não. E antigamente a gente pensava, né, num grupo de 50 engenheiros, uma equipe enorme de desenvolvimento. Pô, às vezes com poucas pessoas, pouca equipe, pessoas especializadas e focadas num determinado assunto ou uma dor do mercado, ela consegue atender a solução rapidamente, né? A gente estava comentando hoje um pouco mais cedo, uma empresa nos procurou aí para fazer gestão de máquinas pesadas para que travasse o veículo ao se aproximar de uma antena de transmissão. Então, isso é um exemplo que tá na mão. E outra coisa que eu vejo, as parcerias entre as empresas, né? Então, se, por exemplo, você pega nosso caso aqui, a Orbicon, ela não tem a tecnologia, o conhecimento ou a infraestrutura para operar no Brasil a ponto de travar um equipamento, uma máquina. Mas eu tenho um parceiro, eu tenho outros como a Ravex que detém esse conhecimento e pode executar essa atividade. Então, essa velocidade na parceria, pô, eu tenho equipamento que comunica satelital, você tem o know-how de fazer esse equipamento parar no momento, e o cliente tem aquela determinada dor naquele momento. Há pouco tempo atrás eu percebia que não, eu não tenho, obrigado. E você do outro lado tinha, mas não tinha o satélite, mas não tinha, às vezes nem sabia que daquela necessidade. Então, essa parceria entre os negócios e cada um poder juntar e conectar o seu know-how e o seu conhecimento para rapidamente atender dores e necessidades do mercado, eu vejo como uma cada vez mais tranquila a sua transição. Antes tinha muito, eu vou perder, mas meu concorrente vai ganhar. Hoje a gente está aprendendo, como sempre, né? Aprendendo com o concorrente, ele está na frente em determinado produto, a gente acelera para conseguir aquele conhecimento e ao mesmo tempo a gente está na frente no outro e as coisas vão se complementando e a gente acelera a evolução. O segredo ficou a informação da necessidade chegar mais próxima a você mais rapidamente, né? Quer dizer, quem tem capacidade de implementar é quem está lá na ponta, mas esse cara que está lá na ponta às vezes nem tinha contato, nem sabia que você existia. Então, quer dizer, estamos fazendo um exemplo de divulgação, é justamente esses programas de podcast, né? Que é para mostrar quem tem a informação, quem tem o satélite, quem tem a comunicação. Aqui, tá, mas quem tem capacidade de implementar, quem tem o software para individualizar aquela leitura daquela informação, que ela vire em algo útil para o teu dia a dia. Ah, é o fornecedor XYZ. Bom, vamos aproximar esses caras para que o cliente final tenha realmente a solução, né? Mas nesse modelo ali, eu vejo alguns segmentos, né? Que a pergunta era como é que estava o futuro, né? Um deles, quando não é a indústria militar, é a parte medicinal, né? A medicina também trouxe inúmeras inovações aí para o mercado. Hoje a gente fala, por exemplo, de cirurgias sendo feitas à distância, né? Porque eu tenho uma conexão de banda larga. Agora, imaginamos isso a ser feito com a telecomunicação satelital de você está lá no meio de uma fazenda, alguém está com um problema, isso e aquilo, de eu fazer uma consulta, por exemplo, online, de eu fazer orientações de procedimentos que talvez salvem uma vida dessa maneira, né? Quer dizer, não há limites mais para o sonho, né? Até onde a gente pode atingir. Então, todas as áreas são potenciais para esses produtos, para essas telecomunicações. A área medicinal, vocês têm alguma coisa? Na área medicinal, diretamente não é tão comum. Apesar de que aquilo que você falou, né? Uma vez que eu preciso, em locais remotos, ter essa conectividade, tem uma tendência de ir para a comunicação satelital, né? No mínimo de gerar o Dados. aviso para um médico, eu preciso de um médico aqui, quer dizer, né? Eu estou aqui no fim do mundo, um aviso de emergência, ou alguém está perdido, né? Imagina, mas a triangulação ali das possibilidades é muito grande, né? É muito grande, e a gente vê, e é isso, né, um pouco do que a gente falou aqui, de cada vez mais o conhecimento da possibilidade que esses equipamentos têm, com as velocidades de comunicação vão ter uma tendência de abranger ainda outros segmentos, outros negócios que até então estavam ali sem poder avançar ou desenvolver um pouco mais, pelas restrições de mercado, né? Então, a medicina é um exemplo, né? A telemedicina, que já antes da pandemia a gente tinha, às vezes as situações ruins que vêm né, para
para a gente, elas acabam trazendo depois alguns benefícios, né, do conhecimento. Isso aí mudou, né? A gente não fazia, apesar de que eu sou ainda da moda antiga de se eu não tiver dentro do cliente, dificilmente eu vou ver todas as possibilidades de enxergar e agregar valor. Mas a gente hoje consegue fazer muito mais reuniões remotas. Você tem aí um médico atendendo as pessoas de forma remota com a mesma eficiência. Em algum momento você vai precisar da presencial, que é imprescindível, né? O contato ali para Que era inadmissível há alguns anos atrás, né? Quer dizer, o Exatamente. pensar de vender alguma coisa sem estar lá junto com o cliente para ele assinar o pedido, Exatamente. ou eu fazer uma consulta por telefone era impensável. Isso para mim foi um dos benefícios, assim, se a gente pode dizer isso, né, da parte positiva que trouxe esse evento que a gente, do mundo todo, que a gente passou, né, de restrição, de etc. Então, acho que de uma forma geral a gente tem que fazer aí do limão uma limonada, né, de todas os dificuldades que a gente enfrenta, seja na vida pessoal ou até coletiva, como a gente está acontecendo, e poder usar isso para o nosso benefício próprio amanhã ou depois, né? Então, vai ser uma tendência essa questão de poder, né? Já tem exemplos aí de operações e processos sendo feitos aí remotamente, e com a popularização em maior velocidade, que é uma tendência, isso vai também se expandir. E no Brasil, essa nossa parceria, a Orbicon, Havex, aí, que tem o objetivo aí de distribuirmos aí as telecomunicações de vocês aí para os diversos nichos de mercado. Como é que vocês estão vendo o Brasil, o momento, a área de transporte, principalmente que está muito ligada à Havex ali, quais são os planos? O Brasil é um mercado, e América do Sul geral, mas o Brasil como a maior região, né? É um mercado importantíssimo aí para o segmento, para o negócio da Orbicon. Seja pelo mercado aí de agronegócio, que é um gigante, né? O celeiro aqui do mundo em termos de produção, e nós temos a vantagem competitiva aí de tecnologia, né? Não é de agora que as empresas do segmento lançam e utilizam da maior tecnologia possível dentro dos equipamentos, né? A parte de construção, linhas amarelas, e o mercado gigante aí também de transporte, né? E uma das formas que a gente entende também dentro do modelo de trabalho da Orbica através dos parceiros e de parcerias, né? Então, como a gente não detém o conhecimento de tudo desses segmentos, a gente complementa com os parceiros. Então, exemplo com a Havex aqui, né? Vocês têm uma capacidade muito grande de inovar, de atender a dor do cliente de ponta a ponta, do início ao fim, da cadeia como um todo. E o braço que talvez estivesse faltando ou que complementasse o produto de vocês foi a comunicação satelital, né? Então, com isso, os dois negócios tendem a maximizar, a entregar mais valor e atender maiores mercados, né? Então, o Brasil é importante, os parceiros para a gente são muito importantes, a gente preza muito isso, não tem restrição da gente atender o cliente final, a gente tem atendido até para expandir mais a marca e dar mais conhecimento ao produto, mas a gente preza muito por ter parceiros sólidos, confiáveis e que tenha a capacidade a curto, médio e longo prazo de crescimento, né? Então, está sendo muito bem visto aí essas novas parcerias, a Vex aí, o que a gente chama dentro da companhia os novos logos, né, os logotipos, e para atender melhor e mais eficiente o mercado. Estamos muito felizes com isso daí. Nós vamos estar participando na AgriShow agora, final de abril para maio, né? É um mercado também do agronegócio bem importante, específico. Vai estar vindo o nosso vice-presidente das Américas aqui, o Jeff, que vai ficar muito contente também dessa participação que a gente teve aqui contigo, e vai ser um prazer aí receber vocês e poder apresentar toda essa capacidade aí de agregar valor. Nós que agradecemos aí a parceria, realmente aí ajudou bastante em algumas soluções ali que a gente não conseguia entregar, que realmente se viabilizou ali, né? Então, uma parceria que tem tudo para dar certo aí, já estamos aí uma quantidade interessante de unidades já instaladas, aí um volume de dados sendo transmitido, né?
E só temos a agradecer aí. Mando os nossos abraços aí para toda a equipe da Orbicon, a equipe técnica ali que nos ajudou bastante, é o Jeff ali, né? Colocando à disposição aí para o que precisarem para o mercado brasileiro, para a gente estar entregando sempre o máximo que tiver de tecnologia para os nossos clientes, né? Até porque somos um polo aí a nível principalmente de produção no agronegócio, né? E é onde mais se exige esse modelo de comunicação, que é os cantos mais remotos do país, eu conseguir fazer essa comunicação online, fazer esse tráfego de dados. Deixo agora as palavras para as considerações finais aí, ou seja, o que você diria para esse nosso público que quer buscar tecnologia, as pessoas que querem buscar a telecomunicação, o que elas devem fazer, o que elas devem estudar, como é que elas devem buscar no mercado inovações ali? Considerações finais. Beleza. Bom, novamente, muito obrigado aí pela participação. Parabéns aí para a forma com que vocês conduzem os produtos, processos, serviços, né? Abrangendo, trazendo conteúdo, levando informação para o mercado, buscando novas soluções, conectados aí com novas tecnologias, aí, né, os seus clientes, o seu público, e contem conosco aqui, junto ao Orbicon no Brasil e na América do Sul. Somos uma equipe aí já bem preparada para atender nos mais diversos segmentos e setores, e tragam demandas, né? Nos busquem. A gente tem um canal de comunicação direto aí pelo site, onde a gente faz uma gestão aí de todos as necessidades que chegam do mercado. A gente tem uma velocidade rápida aí de resposta, de interação com o mercado, com os clientes, seja para um produto, seja para milhares, não importa, a gente está dando atenção, porque aquele pequeno de hoje, amanhã ele vai se tornar um médio, ele vai se tornar um grande, e a gente está buscando realmente trazer as demandas e atender as demandas com qualidade. Obrigado novamente pelo espaço, é um prazer estar com vocês aí, sucesso aqui para todos nós. Isso aí. Só temos a agradecer aí ao André, à Orbicon aí por essa excelente entrevista, por esse bate-papo muito bacana, que leva para você, internauta, mais informações, e hoje uma informação importantíssima aí, que é telecomunicação a nível satelital, né? Que é algo diferenciado, algo que está mudando nos últimos tempos. E com isso, finalizamos mais um podcast Havex Talking. Obrigado pela contribuição de cada um de vocês. Sigam nas nossas redes sociais, façam os seus comentários, que é assim que a gente evolui. Um grande abraço.